aproveitando para levantar da cadeira e caminhasse em direção à gaveta para ele retirar ou colocar novamente aquilo que ele precisasse. Além dele estar saindo da posição sentado, ele também estaria movimentando o corpo. Olha só que interessante, né, doutores? A gente nem percebe que a gente fica assim o dia a dia. Eu já vi ali vários erros que eu também cometo. Doutora Mariane, a senhora, eu vi que a senhora estava prestando bastante atenção. Quais são outros erros que a gente comete no dia a dia, fora esses que a gente vê na matéria? Exatamente. Existem vários erros que são do nosso dia a dia. Inclusive o erro de varrer, né? Muitas vezes aquela pessoa ela faz uma rotação de tronco e começa a varrer na lateral, sendo que a forma mais correta de varrer é de uma forma na frente, né? Porque se você for fazer rotação de coluna e ficar sempre fazendo o movimento de rotação, ainda fizer também o de flexão de tronco, prejudica muito a coluna. Essa rotação, doutora Alexandra, também nunca ela é indicada. Porque às vezes na academia a gente faz isso, né? Como alongamento. Como alongamento pode ou não? Eu, particularmente, não gosto desse tipo de exercício. Se você for avaliar do ponto de vista biomecânico, os estudos apontam que os pacientes na posição sentada, na posição em pé e com rotação e flexão do tronco, a pressão sobre o disco intervertebral aumenta em torno de 2 a 3 vezes e meia, o que favorece uma degeneração, um desgaste mais precoce desse disco. Então, esses cuidados, essas orientações dadas pela colega fisioterapeuta são extremamente importantes. Então, a cada intervalo de tempo, os indivíduos devem estar levantando-se, mudando de posição, ter bastante cuidado na hora de flexionar o tronco. Ao invés de fazer isso, procurar utilizar a flexão dos quadris, a flexão dos joelhos como forma de alcançar objetos que porventura estejam ao solo. Eu acredito que dessa forma você poupa um pouco mais a sua coluna vertebral e evita a incidência maior de quadros dolorosos. Doutora Mariane, o que mais que a gente faz em casa, por exemplo? A senhora falou da vassoura. Quais são os outros erros que a gente comete em casa e no trabalho? Existem outros erros, principalmente como aquele que você faz constantemente no dia a dia, escovando, né? Aquela pessoa que trabalha no seu dia a dia passando a roupa também, né? Escovar os dentes também? Escovando os dentes também, onde ele flexiona muito o corpo, né? E ele não utiliza a principal musculatura, como o doutor já falou, né? Que é a musculatura da perna, que é uma musculatura bem mais forte do que a musculatura paravertebral da coluna, né? Então é muito mais conveniente que ele faça o quê? Ou ele tem uma pia mais elevada um pouco, ou então que ele faça a utilização da musculatura, do que apenas inclinar o corpo para frente. Então esse movimento de inclinar é que é prejudicial, então? Esse movimento de inclinação prejudica constantemente, ele prejudica. Doutor, e outros erros também que a gente sabe que acontece muito, e a maior reclamação também do nosso telespectador, é em relação na hora de dormir. A gente está vendo aí, a senhora trouxe uma boneca, como é a maneira correta então da gente dormir, quais são os principais erros que a gente comete na hora de dormir? Existem estudos que demonstram que dormir em decúbito ventral, que é de barriga para baixo, ele ocasiona uma perca muito grande na coluna, né? Por que essa perca? Porque você fica como se tivesse um abdômen globoso, principalmente em camas, que elas são chamadas as camas macias. Essas camas macias ocasionam uma má postura. Então, doutora Maria, essa questão que a senhora está falando, a questão do dormir de bruço, né, que as pessoas falam. Isso, dormir não de pode? bruço. Não é a postura mais adequada. O que se preconiza atualmente é que seja feita uma postura lateral, onde que a gente tenha um travesseiro entre as pernas e também um travesseiro na cabeça, onde eu tenho um alinhamento da região cervical, ficando em torno de 90 graus essa musculatura, né, da cervical. Então o correto seria um travesseiro aqui nas pernas. Um travesseiro entre as pernas e um travesseiro na região cervical. Daí você me pergunta, Mariane, qual é o tipo de travesseiro mais adequado? Existem vários tipos de travesseiro. Atualmente, preconiza-se os trabalhos, falam bastante sobre a utilização do travesseiro de pena de ganso, que não é caro e tem também uma boa resposta. Mas não adianta, tem que ser aquele que te deixe com a cabeça 90 graus. Doutor, aquele travesseiro, por exemplo, que a gente compra, ele vai afundando aos poucos, ele parece ter uma sensação que a gente está afundando, né? Qual é a maneira correta, então? Tem que ser um travesseiro mais duro ou não? Porque o de pena de ganso, geralmente, ele afunda bastante, ele fica quase no nível da cama. Isso é justamente o que a gente falou, né?
Contanto que eu tenha um nível que a minha cabeça fique a 90 graus, é o mais adequado. Então 90 graus seria o adequado. Diga, doutor. Lembrando que aqueles colchões, como a doutora Mariane falou, muito moles, ou então aqueles colchões muito rígidos, muito duros, eles acabam sendo a longo prazo prejudiciais à coluna. Então você tem que procurar o colchão que se adapte melhor ao seu perfil, de peso e de altura. Daí o fato das empresas que produzem esse tipo de produto especificarem no colchão, no travesseiro, a densidade da espuma, de acordo com o peso e de acordo com a altura. Então, seguir essas recomendações é importante para que você possa, até no sono, prevenir episódios de dor nas costas. Doutor Mariane, e aquele travesseiro que a gente vê bastante também, muita gente tem em casa, que parece assim um triângulo, né, que ele é bem alto. Que a senhora recomenda ou não? Isso. Aquele travesseiro, ele é utilizado principalmente para aquelas pessoas que têm problema respiratório, né, onde a gente evita que ele fique... ele tem que ficar a cerca de 60 graus, né? Então a gente tem que deixar esse paciente com um tórax mais elevado, porque senão ele falta um pouco mesmo da parte respiratória dele. Então a gente preconiza que seja utilizado, e até mesmo para o retorno venoso das pernas. Ele também pode ser utilizado onde ele tem uma acoplação também à fossa poplita, né, que é a região do joelho, e daí esse travesseiro melhora para que ele não fique com a perna jogada para baixo. E na hora de assistir televisão, doutores, qual é a maneira então correta da televisão dentro do quarto, a TV dentro do quarto? A gente percebe agora que algumas TVs já podem ficar ali na parede, né? Tem esse suporte. É melhor o suporte mais alto, que a gente possa ficar totalmente deitado na cama, ou é melhor o uso do travesseiro, dando um apoio para ver melhor a TV? Cabe lembrar que o quarto foi programado para você dormir, para você descansar. Então, infelizmente, é um hábito comum nas nossas casas, a gente sempre ter um aparelho de televisão disponível no quarto, onde a gente, durante o momento de repouso, a gente aproveita para assistir TV. Mas a posição mais adequada para assistir TV não é deitada, a posição mais adequada é sentada. É sentado. Então, se você puder evitar assistindo televisão deitado, é uma das formas que você utiliza para prevenir esses quadros de dor nas costas. A utilização desse travesseiro triangular, em determinadas ocasiões, circunstâncias, nesse momento de lazer, pode ajudar, porque evita com que você fique com flexão exagerada do pescoço. Geralmente, ao assistir televisão, ou você fica de bruços, tá? Com a cabeça projetada em direção à televisão e hiperextensão do pescoço, ou você fica deitado de barriga para cima com o pescoço hiperflexionado. Qualquer uma das duas posições vai prejudicar a coluna cervical e vai aumentar a incidência de dor. A maneira da gente andar, da gente pisar no chão, só pode usar o nosso boneco? Qual é a maneira correta, então? Isso pode prejudicar a questão da nossa coluna, a maneira que a gente anda? A gente vê que muita gente anda, não pisa direito no chão, né? Às vezes anda apenas com os dedos, com o apoio dos dedos. Pode usar o boneco, fica à vontade. Na verdade, a gente não tem uma pisada uniforme, tá? Cada indivíduo tem uma forma diferente de pisar o solo. Então, o importante é que você tenha um pé plantígrado com apoio total e que essas cargas elas sejam distribuídas de maneira mais ou menos uniforme. Você pode ter uma marcha em equino. Em algumas situações isso não significa necessariamente uma patologia. A marcha equina é aquela que se desenvolve na ponta dos pés. Esses pacientes acabam tendo um aumento da incidência de patologias na região do antepé, podem desenvolver metatarsalgias, podem desenvolver bursites intermetatarsianas, neuromas de Morton. Existem os pacientes que têm um pé pronado, ou seja, um pé deslocado para fora. Existem os pacientes com o pé supinado, você pode ter um pé plano, ou seja, um pé chato, sem cava, como também você pode ter um pé com a cava exagerada. Dependendo da conformação do seu pé, você tem que utilizar sapatos e sandálias apropriados para aquela situação específica. Caso contrário, você vai acabar causando comprometimento tanto da região do pé quanto de toda a estrutura corporal, principalmente as articulações de carga, joelhos, quadris e a própria coluna. E na hora de andar, doutor, de pisar no chão, a gente tem que pisar primeiro o calcanhar, o meio do pé, o pé todo? Qual é a maneira correta? Se você faz uma análise, um estudo de marcha, você percebe que realmente no desenvolver da marcha, a primeira estrutura a tocar ao chão é o calcanhar, é o apoio do calcanhar ao solo, seguido pela fase de acomodação e colocação da planta do pé, para aí sim você dar um impulso e um desprendimento. Então, a distribuição de cargas ela deve ser feita de forma uniforme, caso contrário, você pode ter acometimento
tanto da região do pé quanto dos outros segmentos, joelhos, quadris e coluna vertebral. Você pode sentar agora, fica rapidinho. Vou só dar um recadinho aqui rapidinho para quem está em casa assistindo a gente nesse sábado aqui pela TV Cidade Verde. Olha só, gente, eu agora quero falar para vocês da Botica, uma das melhores e maiores farmácias de manipulação do Piauí, que trabalha na produção de medicamentos e cosméticos. Você encontra a Botica em vários locais da capital e no Teresina Shopping. Lá você vai super loja com todos os produtos, qualidade e só o atendimento que a Botica tem. Olha as imagens da Botica do Teresina Shopping. Além de todos esses produtos e outras novidades, você é atendido por especialistas no assunto que vão tirar suas dúvidas e apresentar um pouco do que a Botica faz para o seu corpo, pele e cabelo. E vale lembrar que todos os serviços oferecidos pela Botica estão dentro dos padrões de excelência exigidos pelo mercado. E o que é melhor, com os melhores preços. O telefone da Botica 3221-3204. Eu posso garantir, eu sou cliente da Botica, estou sempre lá no Teresina Shopping. Passa aí na Botica, sempre perto aí do seu bairro, Teresina Shopping e outros locais da nossa capital. Por isso que a Botica é uma das melhores e maiores farmácias de manipulação do Piauí. Doutores, está chegando mais perguntas para vocês, vamos ver então qual é. Olha só, atividade física, musculação, é prejudicial a quem tem problemas de coluna? Pode desencadear a dor? A pergunta é da Rita Andrade. Obrigado, Rita, pela participação. Pode, doutor? Musculação está liberado ou não? Uma pergunta muito interessante e é uma coisa que a gente tem que desmistificar na nossa população. Muitos acreditam que eu tenho um problema de coluna, eu tenho uma escoliose, eu sou portador de hérnia de disco, eu não posso me exercitar. E, infelizmente, isso a gente ouve de colegas médicos informando a seus pacientes. E isso não é uma verdade. Se você for fazer uma avaliação em termos de literatura médica, todos os compêndios que falam sobre tratamento de doenças na coluna vertebral colocam a atividade física como um dos pilares fundamentais no tratamento. Então, a prática de exercícios físicos não só deve ser liberada, como deve ser estimulada. Óbvio que a orientação, o acompanhamento de um educador físico é fundamental para que você possa realizar essa atividade, no caso específico da musculação, sem tanto prejuízo e para que ela possa, a médio e longo prazo, proporcionar uma melhora na sua qualidade de vida. Então, na minha opinião, mesmo pacientes com problemas de coluna, não só podem, como devem se exercitar. Já a gente continua, doutores. Vamos fazer um intervalo?